voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego sem te contemplar. Quebra este vaso rachado como estou e tira as feridas que o mundo enviou e molda como a lei que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou falso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Quebra este vaso rachado como estou e tira as feridas que o mundo enviou e molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Deus abençoe a todos, graça e paz para você e para toda a sua família. Mais uma vez é um prazer que estamos juntos ao vivo para mais um culto no lar. Eu gostaria que neste momento você fechasse os teus olhos. Vamos entrar na presença desse Altíssimo Deus, tão maravilhoso, tão grandioso, que pronto está em poder nos ouvir, derramar o seu Espírito sobre as nossas vidas, renovar as nossas forças, para que possamos continuar lutando e buscando a sua presença. Aonde quer que o Senhor e a Senhora se encontrem, vamos falar com Deus, vamos unir a nossa fé, elevar os nossos pensamentos ao Altíssimo Deus e colocar diante dele aquilo que tanto desejamos que ele faça em nossas vidas. Fecha os teus olhos, por favor. Vamos então falar com o Altíssimo Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento e o fazemos de todo o nosso coração. É com alegria, com satisfação, com imenso gozo e prazer que aqui estamos, meu Deus, para mais um dia buscar a Tua face. Não nos cansemos, meu Pai, de poder falar contigo. Não nos cansamos de poder buscar a Tua presença. Porque o Senhor, meu Pai,
é quem tem nos sustentado, quem tem nos dado força, quem tem nos dado ânimo, coragem, para que possamos continuar lutando e enfrentando as adversidades da vida. Se hoje nós estamos aqui, agradecemos ao Senhor, porque nada do que foi possível seria se não fosse o teu poder, se não fosse a tua presença. Ah, meu Deus, nós nos negamos a continuar adiante sem a tua luz, sem a tua direção, sem a tua presença, meu Pai. Porque é o Senhor que conduz os nossos passos, é o Senhor que tem colocado em nossos corações tanto o querer quanto o realizar. Em Ti há a nossa esperança. A nossa esperança não está nesse mundo, não está num homem, não está num plano de governo. A nossa esperança, ela vem do alto. A nossa testemunha, como disse Jó, está aí nos céus e é o Senhor. Bendito, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, ó poderoso de Israel. Deus invencível em todas as batalhas. Nós te adoramos, meu Pai. Nós te glorificamos, te exaltamos. Neste momento, aonde nós estamos reunidos como igreja, queremos oferecer ao Senhor aquilo que nós temos de maior valor, que não são os bens. E, aliás, meu Pai, o Senhor não está em busca de bens que possamos lhe oferecer, mas o Senhor está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade, aqueles que lhe buscam, meu Pai, na sinceridade e na humildade de seus corações. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões, mas que nesta manhã o teu Santo Espírito possa falar com corações constritos, falar com corações atribulados, com pessoas tristes, oprimidas, sem rumo, sem saber o que fazer, pessoas vazias, pessoas que estão em busca de um verdadeiro encontro, o encontro contigo, que não acontece nos templos, que não acontece nos montes, que não acontece numa cidade santa, não. Acontece quando nós lhe buscamos em espírito e em verdade. E é o que nós estamos fazendo neste momento, meu Pai, buscando o Senhor em espírito e em verdade. Não podemos lhe ver, não sabemos como o Senhor é. Pouco importa, meu Pai, como o Senhor seja. Não estamos preocupados, meu Deus, com a sua aparência, mas sim somos gratos ao teu amor, à tua misericórdia, às tuas palavras que dia após dia nos encoraja, meu Pai, e nos dá força. Eu oro por todos aqueles, meu Deus, que precisam de uma ajuda, que precisam de socorro, que precisam do toque das tuas mãos. Pessoas necessitadas, aflitas, angustiadas, internadas, no hospital, no leito de dor, no presídio, em casa. Pessoas, meu Deus, que perderam a razão da vida, que perderam a motivação para poder lutar. Pessoas que já desistiram dos seus sonhos, porque se veem impossíveis, meu Pai. Pessoas doentes, que vivem à base de remédios, de calmantes, remédios controlados. Eu oro por esta senhora que sofre com câncer, que tem lutado há tantos anos em busca da sua cura, por este pai de família, por esta mãe de família, por esta pessoa que não conseguiu dormir à noite. Toda a madrugada ela se manteve preocupada com as contas a pagar, com o dia de amanhã, na semana que se inicia, no novo mês. Essa pessoa, meu Deus, que ela vive assim, sem destino, atribulada. Eu oro por aqueles abandonados que se encontram nos asilos, nos orfanatos, que não sabem o que é amor verdadeiro de um filho, de uma mãe, de um pai, de uma filha. Esta pessoa que está numa UTI de um hospital, agora entubada, ligada simplesmente à vida por aparelhos. Eu oro, meu Deus, por esta pessoa sozinha, que não consegue ser feliz no amor, pelas famílias, pelos casamentos, pelos lares, pelos filhos.
esta mãe que pede pela sua filha que foi embora de casa, o seu filho que está nas drogas, está preso, está vivendo uma vida completamente destruída. Enfim, eu oro pelo mundo, por aqueles que têm enfrentado momentos difíceis, de guerras, pessoas inocentes perdendo a vida. Eu oro por todos, meu Pai, por aqueles que nos perseguem, nos odeiam, querem o nosso mal. Eu oro por toda a tua igreja, por todos aqueles, meu Deus, que verdadeiramente estão em busca de lhe encontrar, de encontrar o Salvador da sua vida. Eu te peço, meu Deus, visita cada uma dessas pessoas, aonde quer que elas se encontrem neste momento, e derrame sobre as suas vidas o teu Espírito, o Espírito da paz, da alegria, do amor, da força, da cura, da libertação. Expulsa toda a força do inferno, toda a força maligna que se porventura esteja atuando na vida desta pessoa. Pai querido e Pai amado, tome a vida de cada uma delas nas tuas mãos e faça, meu Pai, com que agora aconteça a cura, aconteça a libertação, aconteça de fato o livramento para cada uma delas. Toma esta família nas tuas mãos, os sonhos de cada uma dessas pessoas nas tuas mãos e faça a tua vontade, pois em nome do Senhor Jesus, que seja agora esta pessoa curada, que seja agora esta pessoa livre, que este caroço, que este mal, que esta infecção, essa inflamação, essa bactéria, essa Covid, seja o que for, seja arrancada da vida desta pessoa e expulsa em nome do Senhor Jesus. E que aconteça verdadeiramente a paz e a libertação na vida de cada uma delas. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, pelo ar que o Senhor tem nos dado, pelo pão, pela roupa, pela casa, pelo teto, por tudo que o Senhor tem nos emprestado, meu Deus, pelos verdadeiros amigos, por aqueles que realmente nos amam. Tome tudo e a todos nas tuas mãos, pois assim te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é o autor das nossas vidas. Entregamos tudo a Ti, na certeza de que nesse instante o Senhor abençoa a vida de cada uma destas pessoas e elas já se encontram abençoadas no Teu nome, Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, que receba ela a saúde, a cura, a libertação, a transformação, aquilo que tanto ela precisa e necessita. Nós te agradecemos por esta oração e por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, e todos que creem, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Olha, aonde quer que o Senhor e a Senhora se encontrem, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. Receba a sua cura, a sua libertação, as portas abertas, e aquilo que impedia você de ser feliz, você agora está livre em nome do Senhor Jesus. Portanto, receba as bênçãos de Deus na sua vida. E se você crê, diga que assim seja e graças a Deus. Amém? Muito bom dia a todos que estão chegando aí para participarem no culto do lar. Nós estamos ao vivo, sempre aos domingos, por volta das 8 horas da manhã, horário aqui de Brasília. E eu tenho a certeza que Deus já está se manifestando na vida de todos vocês. Você que tem a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Vamos dar continuidade à palavra de Deus. Eu gostaria que todos que estão nos assistindo prestassem muita atenção na mensagem deste domingo. O quanto que é importante você entender como que devemos buscar a Deus e aonde devemos buscá-lo. Na igreja, no templo, nos montes, aonde devemos buscar a face do nosso Senhor. Enquanto você procura aí a sua Bíblia, dá licença, deixa eu tirar esse terno. Eu quero dar um bom dia às pessoas que já estão aí conectadas conosco. Um bom dia a dona Filomena Ferraz,
que está aí sintonizado, um forte abraço, Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Dona Mary Suzana Souza, muito bom dia, Deus abençoe, querida amiga. A Heloísa Vaz também que está aí conosco, muito bom dia. A Denise Maria, querida amiga, Deus lhe abençoe grandemente toda a sua família. Fátima Fiuza, também que está aí conectada conosco, a Sônia Márcia também que está aí sintonizada, a Ana Mendes que está aí conosco, um forte abraço, Deus lhe abençoe e a toda a sua família. Manco Manuel lá da Suíça, Deus lhe abençoe grandemente e toda a sua família, tá bom? A Marisa Cardoso que está aí sintonizada conosco, um forte abraço, Deus lhe abençoe. Dona Silva Maria Oliveira, um abraço para a senhora, para o seu esposo que está aí nos assistindo também, Deus lhe abençoe grandemente, muito obrigado por tudo, tá bom? A Dona Benê Souza também que está aí sintonizada conosco, Dona Maria Fernanda lá de Portugal, um abraço para a senhora e a todos aí de Portugal, Deus lhes abençoe grandemente, tá bom? Deixa eu ver mais, a Leide Salles também que está aí conosco, um forte abraço, Deus lhe abençoe grandemente e toda a sua família, tá? Marisa Araújo também que está aí nos assistindo, Deus lhe abençoe grandemente. A Neuza Santos também que está conectada, Deus lhe abençoe a senhora e toda a sua família. Dona Adélia Montenegro, da Argentina, um abraço a todos aí da Argentina. Meu querido amigo e irmão Gustavo Pereira, Dona Marta Pereira e toda a sua família, muito obrigado por tudo. Um abraço para o senhor lá de Portugal, sou Gustavo, um forte abraço a todos aí, tá bom? Muito obrigado. Dona Laura Oliveira, bom dia, Deus abençoe a senhora. A Geni que está aqui do meu lado, muito bom dia, Deus lhe abençoe. A Dona Olinda Cardoso também, que está aí sintonizada conosco, um forte abraço, Deus lhe abençoe. Marlúcia de Carvalho também, que está aí, muito bom dia, Deus lhe abençoe e toda a sua família. As pessoas que nos assistem aí do grupo de oração, Deus lhe abençoe. A Débora França também, lá da Grécia, que está aí sintonizada conosco, um forte abraço. Deus lhe abençoe grandemente, tá bom? E toda a sua família, Débora. Que Deus lhe abençoe abundantemente também. E toda a sua casa, tá? E todos aqueles que eu não consigo visualizar, um abraço e Deus abençoe a todos vocês. Livro de João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Hoje nós vamos falar sobre a importância de buscarmos a Deus. Eu tenho recebido dezenas de mensagens de pessoas que têm me perguntado acerca de frequentar ou não uma igreja, de estar dentro de uma igreja ou não, de participar de um culto ou não participar. Muitas pessoas saíram de denominações e hoje estão sem estarem presentes, fisicamente falando, em uma chamada igreja, mas na verdade uma denominação que leva o nome de igreja. E o que isso vem trazer de impacto para a nossa vida espiritual? Eu gostaria que todos vocês atentassem para essa mensagem. Porque, às vezes, meu irmão e minha irmã, as pessoas elas se limitam a buscar a Deus ou coloca uma limitação em Deus, aonde que Deus só está nas igrejas, só está nos templos, só está nos cultos, que nós temos que ir a uma igreja para podermos ser ouvidos por Deus, para podermos sermos atendidos por Deus. O que Deus pensa a respeito de tudo isso? A dúvida que muitas pessoas elas trazem: poxa, bispo, deixei de participar de uma igreja e a minha vida se tornou de cabeça para baixo, nada mais tem dado certo. Quando eu ia na igreja, minha vida era melhor. Quando eu deixei de frequentar, minha vida piorou. A grande verdade, meu irmão e minha irmã, que o templo em si não significa absolutamente nada. Existem pessoas que frequentam igrejas e são vazias. Pessoas que não conheceram a Deus. E nós sabemos que isso é real e verdadeiro através dos frutos que cada um apresenta. Às vezes você olha para a sua vida e a sua vida tem atravessado momentos difíceis. E você atribui a isso pelo fato de você não estar dentro de uma igreja, pelo fato de você não frequentar uma igreja,
pelo fato de um dia você ter sido da igreja A, da igreja B, da igreja C, ter sido obreiro, ter sido pastor, evangelista, bispo, diácono, seja lá o que for. E às vezes a pessoa, ela atribui todo o seu sofrimento ao fato dela não frequentar uma igreja. Quando, na verdade, a palavra de Deus não nos diz nada a respeito disso. A luz da Bíblia nos mostra totalmente o contrário, totalmente o oposto daquilo que o homem hoje ensina para as pessoas. Hoje o mundo prega, o mundo ensina que para você conhecer a Deus, você tem que estar dentro de uma igreja, você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, você tem que ser membro, você tem que evangelizar, você tem que dar o seu tudo, você tem que participar de campanha disso, daquilo outro, ir para Israel, ir para o Monte Sagrado, enfim. O mundo hoje ensina que você tem que fazer um monte de coisa para que Deus possa te ouvir. Quando, na verdade, isso é instrução humana. É o homem que criou subterfúgio e meios e caminhos para enganar as pessoas, para iludir as pessoas, para aprisionar as pessoas, para tirar aquilo que as pessoas têm nos seus rendimentos, nas suas economias. O texto sagrado, presta atenção, por favor, nos mostra como que Deus quer que nós sejamos, como que Deus espera que nós o buscamos. De repente você está me assistindo de um hospital, de um leito de dor, você está num presídio talvez, no orfanato, no asilo, no seu trabalho, na sua casa, e você está vivendo um momento difícil. E você diz assim, poxa bispo, eu gostaria que Deus me ouvisse, eu gostaria que Deus me atendesse, me curasse da minha enfermidade, arrancasse esse problema da minha vida. Ora, meu irmão e minha irmã, nós acabamos de orar. Eu estou aqui no Brasil, de repente você está em outro país. Tem pessoas que nos assistem da Suíça, de Portugal, da África, da Angola, dos Estados Unidos. Tem pessoas que nos assistem de Londres, de outros lugares do mundo todo, neste momento. E aonde você está agora, aí é a sua igreja. Aonde você está neste momento, você está congregando juntamente comigo. Nós estamos congregando juntos. Nós estamos como igreja num lugar que não tem placa, mas nós estamos reunidos como igreja. Estamos diante do Todo-Poderoso. Estamos diante do Criador dos céus, da terra e do mar. Veja que neste momento nós somos atendidos, estamos sendo assistidos pelo grandioso Deus. Nós não estamos dentro de uma igreja, mas Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, Ele está dentro da sua casa, no seu local de trabalho, aonde você está nesse instante ouvindo a palavra de Deus, Ele está aí para te ajudar, está aí para te ouvir, está aí para te responder, está aí para poder fazer na sua vida aquilo que ninguém pode fazer. Veja que em espírito e em verdade, Deus neste momento nos assiste, nos vê. Por quê? Porque nós estamos reunidos em o nome do Senhor. Não foi o que disse o Senhor Jesus? Quando estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei presente. Ora, nós estamos agora reunidos em mais de 2 pessoas. Então Ele se faz presente no nosso meio. Ele está conosco, Ele está do nosso lado, Ele está nos ouvindo, Ele sabe o que estamos pensando e conhece a nossa vida. Então, quando nós falamos de presença de Deus, nós não podemos limitar a Deus dentro de um templo. Nós não podemos limitar a Deus dentro de um monte. Nós não podemos limitar a Deus em 4 paredes. Pois Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aonde estiver 2 pessoas o clamando, ali Ele estará presente, com toda certeza, sem sombra de dúvida. Então, a primeira pergunta que você me faz, bispo, mas eu não indo na igreja, Deus vai me abençoar? Você já está sendo abençoado.
Neste momento você já está sendo abençoado, você está sendo tocado, você está sendo envolvido. Deus já está te abençoando pelo fato de você buscar a sua presença e estar reunido em espírito e em verdade. Vamos ao texto sagrado, presta atenção, por favor. A mulher de Samaria diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Presta atenção. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, por volta das 3 horas da tarde. Presta atenção. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Olha, naquela época, os judeus não se davam com os samaritanos. Existia uma intriga entre as duas. Os judeus e os samaritanos não se identificavam, não gostavam um do outro, eles não se falavam um com os outros. Mas Jesus não veio para agradar a todos. Jesus ele veio para cumprir a sua missão, que era salvar os perdidos e os necessitados. Se você não sabe por que clamamos a Cristo ou por que o adoramos, você que nos assiste pela primeira vez, nós adoramos a Cristo e o buscamos porque Ele nos salvou. Ele nos salvou do mundo da perdição. Não foi Maria, não foi Tião, não foi José, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi santo algum, padre algum, pastor algum que nos salvou. Quem entregou a sua vida por amor a nós foi o nosso Cristo. E nós o adoramos em espírito e em verdade. O nosso Senhor, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. Ele é o nosso Salvador. Para nós cristãos não existe outro caminho. Só existe o caminho, que é Jesus. Para nós cristãos não existe signo. Não existe horóscopo, não existe outro Deus. Nós não precisamos de santo, nós não precisamos de santinho ou de santinha para poder levar no peito, não. Nós não precisamos adorar uma imagem de escultura para podermos chegar a Deus, não. Nós precisamos buscar verdadeiramente o Senhor Jesus nas nossas vidas. E Ele é Espírito e é verdade. Ele ressuscitou dentre os mortos e Ele está vivo. Então, Jesus, Ele veio quebrar os paradigmas que existiam na época. Ele veio para poder romper as barreiras que existiam entre as pessoas e Deus. Ele veio para fazer a diferença. Se você quer conhecer Jesus, você não pode querer que Ele seja do jeito que você imagina. Ah, Jesus para mim, bispo, ele é branco, de cabelo caracolado, de barba, olhos verdes, olhos azuis. Jesus para mim é moreno, Jesus para mim é alto, é baixo. Não, nós não temos que buscar a formosura de como que o Senhor Jesus seja. Isso não nos importa. O que importa para aqueles que precisam de socorro, o que importa para a sua alma, o que importa para você é o que diz a palavra de Deus. Isso nos importa. Os ensinamentos de Cristo nos importa. Os ensinamentos do Senhor Jesus nós temos interesse, nós temos sede, nós temos desejo de aprender, de poder saber mais a respeito dele, não como ele é. Não a sua aparência, não a sua formosura, isso não nos importa. O que nos importa é os seus ensinamentos, o que eu tenho que fazer
para agradar o meu Deus? O que eu tenho que fazer para louvar o meu Deus? O que eu tenho que fazer para glorificar ao meu Senhor? E Jesus tinha isso dentro dele. E por isso daí ele estava falando com aquela mulher. Presta atenção, por favor, nessa mensagem. Veja que eles não estavam dentro de um templo. Jesus estava evangelizando aquela mulher ao ar livre, na rua, numa oportunidade. Não como hoje as denominações ensinam que para você estar com Deus, você tem que estar numa igreja. Que para você estar com Deus, você tem que frequentar o culto 10 horas da manhã, o culto da noite, o culto sagrado, porque o bispo vai estar, o pastor vai estar, o apóstolo vai estar. Tudo isso é baboseira. Tudo isso é o homem que inventa. Tudo isso é as religiões que criam para aprisionar as pessoas. E as pessoas cegas, elas acham que indo na reunião do bispo, indo na reunião do pastor, indo na reunião do padre, indo na reunião do apóstolo, elas vão ser mais abençoadas. Meu irmão e minha irmã, Jesus não disse isso. Jesus não disse nada disso. Ele simplesmente vai nos mostrar, através das suas palavras, que nós devemos buscar a Deus em espírito e em verdade. E quando nós o fazemos, então Deus se deixa achar. Vamos continuar. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Estamos lendo livro de João, capítulo 4, versículo 9. Diz mais: porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Presta atenção. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? Todas as pessoas que não conhecem o mundo espiritual, que não conhecem a Deus, elas não entendem a palavra de Deus. Você que luta pelo seu filho, você que luta pela sua filha, você que ora pela sua filha que foi embora de casa, o seu filho que bebe, que está nas drogas, o seu marido, a sua esposa é incrédulo. Veja que você nunca vai convencê-los com a palavra. Não adianta você querer pregar para eles. É importante você falar de Jesus para eles. Mas eles não vão mudar por você falar. Eles não vão ter a vida transformada por você dizer. Eles vão olhar a sua vida. Eles vão olhar o seu testemunho. Eles vão olhar o seu caráter. Olhar aquilo que você tem praticado. Aquilo que você tem feito. Aquilo que você tem demonstrado através da sua fé no Deus que você crê. A sua família, ela não vai ser convertida pelo fato de você ir a uma igreja, de você ler a Bíblia, de você orar, mas sim, eles se converterão com o seu testemunho. Por isso que nós pregamos todos os domingos, eu insisto em falar. Não adianta você simplesmente usar o nome de cristão. Não adianta você colocar uma Bíblia debaixo do braço, ir para uma igreja, frequentar uma igreja, ter uma carteirinha de membro, se o teu testemunho não condiz com aquilo que você diz pregar, que você diz viver, que você diz ensinar. Jesus, para aquela mulher, era como qualquer outro. Ela não entendeu que ele era a água da vida. Ela não entendeu. Por que ela não entendeu? Porque ainda precisava despertar dentro dela a verdadeira fé. Às vezes você diz assim: poxa, bispo, eu oro pelo meu marido, ele piora. Eu oro pela minha filha, ela piora. Eu oro pelo meu casamento, é só turbulência. Já não sei mais o que eu faço. Nós estamos diante do certo e do errado, do positivo e do negativo, da fé verdadeira e da fé satânica, que é a fé duvidosa, que é a fé enganadora. Nós estamos numa guerra espiritual e você não vê os seus adversários. Portanto, se você quer
a sua vida transformada, a sua família transformada, você tem que buscar em Deus. Você tem que entender o que diz a palavra de Deus, coisa que muitos não entendem. Então aquela mulher não entendeu quando Jesus disse para ela: eu sou a água da vida. Se você beber desta água, nunca mais você terá sede. Ela não entendeu. Senhor, como que o Senhor vai pegar esta água no poço? O Senhor não tem vasilha, o Senhor não tem balde, o Senhor não tem corda, o Senhor não tem nada. Como que o Senhor vai pegar esta água? Mas Jesus não estava falando da água natural, ele estava falando da água espiritual. Ele estava falando de uma vida com Deus. É muito que muitas pessoas dizem: como que eu vou resolver os meus problemas? Como que Deus vai me ajudar, bispo? Como que a porta vai se abrir? Como que eu vou encontrar isso, vou encontrar aquilo? Meu irmão, não importa como vai acontecer. Milagre não se explica. Deus não explica como ele faz o milagre. Ele só nos diz que ele faz. Que ele faz acontecer o milagre. O senhor que me assiste, a senhora que me assiste, você é um verdadeiro milagre. Você é uma verdadeira milagre que aconteceu na sua vida. Muitos de vocês que estão me assistindo saíram do fundo do inferno, saíram do fundo do poço, eram pessoas conturbadas, perturbadas, viviam uma vida destruída. Olha o que Deus fez na sua vida. Você é um verdadeiro milagre. Te curou, te libertou, te mantém com vida, te dá forças para você lutar. Então Deus é contigo. Deus está com você. Deus está em você. E isso é inquestionável, porque como que você era e aquilo que você é hoje. Aquilo que Deus fez na sua vida, a transformação que Ele criou. Então você bebeu desta água. Você bebeu desta água viva, você bebeu desta água e você hoje tem sede de beber mais e mais e mais, que é buscar a presença de Deus. E era isso que Jesus queria que aquela mulher entendesse. Ele queria que aquela mulher compreendesse que Ele era a água da vida. Que se ela recebesse Ele, ela jamais teria sede da água espiritual. Mas ela não compreendeu, ela não entendeu. Vamos continuar o texto. Diz mais, no versículo 11: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Se tu porventura, és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que maravilhoso. Diz mais, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissesse, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus disse para aquela mulher: vai e traga o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Presta atenção. Jesus lhe disse: bem lhe disseste, tiveste 5 maridos, e o que agora está com você não é o teu marido. Como que Jesus sabia da vida dela? Como que Jesus sabia que ela já tinha tido 5 companheiros, e o que estava com ela era o seu amante? Como que Jesus sabia? Como que Jesus sabia da sua história, se ele estava em contato com ela pela primeira vez? Como? Às vezes você se pergunta, por que as coisas não acontecem? Às vezes você se pergunta, ô bispo, será que Deus me conhece? Meu irmão e minha irmã, presta atenção. Deus, ele sabe quem você é. Ele sabe o que você faz, o que você fez e o que você vai fazer. Ele sabe. Ele sabe quando você diz que o ama da boca para fora.
Quando você diz que precisa dele, da boca para fora, ele sabe toda a sua história. Ele sabe dos seus pecados, dos meus erros, das minhas falhas, como das tuas. Nós não podemos esconder nada de Deus. Hoje, presta atenção, por favor. Muitos se dizem profetas, muitos se dizem espirituais, que revelam a vida das pessoas. O diabo também revela. O diabo também sabe o que nós fazemos, sabe o que nós praticamos, sabe os nossos pontos fracos. O diabo sabe da nossa vida, como Jesus sabe. Jesus sabia que a história daquela mulher era muito triste. Ela já tinha tido 5 companheiros. E o que estava com ela não era marido dela, era marido de uma outra mulher. Ela se fazia o papel de amante. Quando Jesus disse isto para ela, quando Jesus mostrou isso para ela, quando Jesus disse o que ela fazia e qual era a sua vida, houve dentro daquela mulher uma transformação. Houve dentro daquela mulher, naquele momento, um grande impacto. Ela imaginou, poxa, como que este homem me conhece? Como que este homem sabe da minha vida? Como que este homem sabe que eu tive 5 companheiros e o que está comigo não é o meu marido? Como que ele sabe se ele nunca me viu? Naquele momento, houve dentro dela um porquê. Por que ele sabe? Por que ele disse? Por que ele me conhece? Por que ele sabe da minha história? Quando você chega até Jesus, presta atenção, quando você conhece a Jesus e você chega até ele, como que nós chegamos até Jesus? Quebrados, aflitos, necessitados, com casamento destruído, vida sentimental destruída, no adultério, na prostituição, na fornicação, na bebida, nos vícios. Nós chegamos até Jesus dessa forma. Nós chegamos até Jesus com a vida totalmente destruída. E nós não podemos achar que o fato de nós estarmos assim, nós iremos permanecer assim. Jesus não exclui ninguém. Ele não exclui o homossexual. Ele não exclui a lésbica. Ele não exclui o adúltero. Ele não exclui a mulher que vive uma vida promíscua. Não! Jesus não excluiu aquela mulher. Presta atenção. Ele não a condenou pelo seu pecado. Ele não a julgou por aquilo que ela praticava ou por aquilo que ela estava fazendo. Ele apenas disse: você já teve 5 homens. E o que está com você não é o seu marido. E naquele exato momento houve dentro dela o despertamento da fé. Às vezes nós pregamos para você, você assiste o culto, você vai a uma denominação, você lê a palavra de Deus e você não deixa a palavra de Deus tocar no seu coração. Você não deixa. Você sabe que é errado adorar a imagem, mas você continua adorando. Por quê? Porque você não deixou a palavra de Deus entrar no seu íntimo. Você sabe que o vício da bebida é errado, mas você continua bebendo. Você sabe que o adultério é errado, mas você continua com o seu amante, com a sua amante. Você continua na promiscuidade. Você sabe o que é certo e o que é errado, mas você não larga. Por que a pessoa não larga? Ela não larga porque ela ama muito mais o pecado do que o Criador. Ela adora muito mais o pecado do que o Senhor Jesus. Ela ama muito mais a prática da sua vida do que deixar a vida errada para viver a vida certa. Então o resultado não pode ser diferente. O resultado das nossas vidas, eles são proporcionais às nossas entregas. Se você entrega a sua vida no caminho errado, você só vai ter e vai colher coisas erradas. Se você faz aquilo que é errado diante da vida e diante de Deus, você vai colher os frutos disso. É a mesma coisa o criminoso. Quando o criminoso comete um crime e ele é preso, ele vai pagar por aquilo que ele plantou. Ele vai pagar pelo crime que ele cometeu. E na vida espiritual é a mesma coisa.
Quando você não aceita a verdade, o pecado lhe escraviza, o pecado mata, o pecado fere, o pecado destrói, o pecado tira a paz, tira a alegria, tira a felicidade, tira a força, tira o ânimo, tira a coragem. O pecado extermina a pessoa de dentro para fora, machuca, ele escraviza. Ele faz com que a pessoa venha a viver sempre na escravidão daquele pecado. Por isso que Jesus veio, vocês estão entendendo? Para nos libertar desta prisão, para nos libertar deste pecado, para nos libertar dessa situação. Ele não veio criar uma igreja física para nos colocar lá dentro daquela igreja. Não. Ele veio para nos libertar das religiões, do pecado, das coisas erradas, para nos mostrar que Ele é a fonte verdadeira da vida. E era isso que Ele queria pregar para aquela mulher. Era isso que Jesus estava falando para ela. Ele estava evangelizando aquela mulher. 5 homens tiveste, e o que agora está com você não é o seu marido. Então ele sabia da vida dela. O verdadeiro profeta de Deus, ele sabe o que acontece com você. Deus mostra para ele. Deus faz ele entender. Deus mostra o que a pessoa tem praticado. Às vezes a gente orienta as pessoas nos procuram, presta atenção, pedindo uma orientação. E quando a gente vai orientar, o Espírito Santo nos mostra toda a sua situação. Nós sabemos pelo que você fala o que está acontecendo, porque Deus nos usa para mostrar o que você está vivendo. Por quê? Porque Ele quer revelar para você que Ele é o Senhor da sua vida. Ontem mesmo eu fiz uma publicação, presta atenção, e uma senhora disse: poxa bispo, a publicação que o senhor fez falou comigo. Eu sei que existem mães desesperadas. Eu sei que existem mães aflitas. Eu sei que existem pessoas que vivem uma solidão enorme. Mas quando nós falamos da palavra de Deus, as pessoas são tocadas. Elas são envolvidas. Mas, para que esta palavra esteja dentro de você, você tem que lançar fora o medo, a dúvida e a incerteza. Então Jesus disse para ela: mulher, olha só, vou repetir para você. Não tenho marido, quando ela disse para Jesus. Replicou-lhe Jesus, versículo 17, do capítulo 4 do Evangelho de João. Ao que lhe respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então Jesus mostrou para ela toda a vida dela, o que ela estava fazendo. O Evangelho, ele é isto. O Evangelho nos mostra o caminho que estamos seguindo. Jesus nos adverte do caminho errado, mas você não é obrigado a mudar. Existem pessoas, daqui a pouquinho nós vamos falar, que dizem assim: bispo, eu nasci com a religião tal. Eu nasci católico, eu nasci evangélico, eu nasci espírita, eu nasci ateu, eu nasci budista. Elas nasceram com uma religião que alguém lhes apresentou. Por que que hoje as pessoas não se convertem a Jesus? Por que que não tem mais milagres nas igrejas aí afora? Milagres que eu digo são coisas extraordinárias. Não é uma cura de dor de cabeça, não é uma cura na ponta do dedo, não. Milagres. Como um dia eu vi, há anos atrás. Hoje não acontece mais. Eu vou te dizer por quê. Eu vou te falar por quê. Se Jesus é o mesmo. Hoje as pessoas, elas buscam a Cristo não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer. O interesse. Elas buscam a Deus por interesse de terem isso ou de terem aquilo. Diz mais: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, presta atenção, você que diz sobre igreja, presta atenção. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem. Podes crer
que a hora vem, quando nem no monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conhece. Vós adorais o que não conhece, o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, Jesus dizendo para ela, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse para ela, você não deve me adorar ou adorar a Deus nem no monte, nem em Jerusalém. Aonde que nós temos que adorar a Deus? Presta atenção. Hoje, quando você ouve falar de uma igreja, hoje quando você ouve falar de um ministério, seja ele qual for, o que as pessoas imaginam? Elas imaginam que ela frequentar uma igreja, elas terão suas vidas abençoadas, não é assim? Ah, se eu for na igreja tal, eu vou ter a minha vida transformada. Se eu for na corrente dos empresários, eu vou ter minha vida financeira transformada. Se eu for na corrente do amor, eu vou ter minha vida transformada. Se eu for na corrente da família, eu vou ter minha família transformada. Se eu for no culto 6 horas da tarde, é o culto de adoração, da leitura da Bíblia, que é o bispo que vai fazer, que é o fulano que vai fazer, minha vida vai mudar. Se eu participar da igreja A minha vida transforma. Meu irmão, minha irmã, isso é tolice. Isso é o homem que impõe. O homem viu na igreja uma fonte de renda. Não existe, a não ser o tráfico de drogas, que dê muito dinheiro como as igrejas. E o homem, sabedor disso, ganancioso, vale lembrar, não todos, mas a sua maioria, viram na igreja uma fonte de renda. Então, eles abrem um templo, presta atenção, colocam o nome de uma igreja, igreja tal, e ali começa a evangelizar as pessoas. Mas eles trazem as pessoas para esta suposta igreja, não para falar do evangelho, não para lhe mostrar a verdade, não para fazer o que Jesus fez na vida desta mulher. Não. Eles trazem as pessoas para estes lugares para fazê-las se tornar escrava daquele sistema. E ali ela aprende a dar os seus recursos. Ela aprende a tirar dos seus recursos para dar como oferta. Ela tira do aluguel, ela tira do gás, ela tira de uma conta, ela tira das despesas, ela tira da prestação do carro, ela tira 50, 20, 30, 40% do seu salário e colocam dentro dessas igrejas, acreditando que Jesus vai mudar as suas vidas. E na sua maioria, 99% destas pessoas não consegue ver nada. Não acontece nada. Ou estou falando mentira? Ou estou falando alguma mentira? As pessoas pegam das suas despesas pessoais e colocam dentro dessas igrejas com a promessa de que elas serão curadas, de que elas serão livres, de que o marido vai voltar, que o filho vai largar as drogas. Não, você tem que participar da campanha que vai lá para o Monte Sinai, para Israel, que vai lá para o Egito, porque lá é uma terra sagrada. Ora, o mesmo Deus que está lá não é o mesmo Deus que está aqui? Eu preciso gastar 25 mil euros, 30 mil euros, 10 mil euros para ir lá em Jerusalém, para poder Deus me ouvir? Olha para você ver, pensa comigo, pensa. Se Jesus está nos dizendo que Deus procura adoradores em espírito e em verdade, significa que Ele está onde? Em todos os lugares. Todos os lugares, repito, que invocam o seu santo nome. Então, o mesmo Deus que está lá em Israel é o mesmo Deus que está no Brasil, que está em Portugal, que está na Argentina, que está na Suíça.
É o mesmo Deus que está na África, na Angola, nos Estados Unidos, na Grécia, na Itália, aonde for. O mesmo Deus que está lá em Israel é o mesmo Deus que está aqui. Mas os homens gananciosos, mentirosos, fraudulentos, sem vergonhas, ensinam para as pessoas que elas devem trazer os seus pedidos para que eles possam levar para tal lugar, porque lá Deus vai mudar as suas vidas. E a pessoa acredita. Mas é isso que nós estamos falando? Foi isso que Jesus disse para aquela mulher? Não foi isso. Ele disse, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então os homens criaram as igrejas. E hoje tudo que se faz é em torno das igrejas. Você liga a televisão, tem um pastor que prega 5 minutos, 10 minutos ele pede oferta. É ajuda para a TV, é ajuda para o jornal, é ajuda para pagar os funcionários, é ajuda para pagar isso, é ajuda para pagar aquilo, é ajuda para pagar aquilo outro. E as pessoas, elas acham que ajudando, elas estão fazendo para Deus. Meu irmão e minha irmã, a Bíblia não diz isto. Muitos destes andam de carro blindado enquanto você anda de ônibus. Muitos desses têm os seus helicópteros particulares, jatos particulares que custam milhões. Por que não pega todos esses bens e vende e paga a TV? Ajuda as pessoas necessitadas, dê cesta básica, ajuda o endividado. Por que as igrejas não fazem isso? Algumas fazem, mas é a minoria. A maioria das grandes e megas igrejas, ela só pensa em si própria. Mas não é isso que Jesus fala. Não é isso que Jesus diz. Jesus disse para ela, nem no monte, nem em Jerusalém. Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Olha o que diz a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Rapidamente. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Diz assim. Olha o que diz a Bíblia. Rapidamente. Se alguém puder aí colocar, por favor. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Para você que me assiste pela primeira vez. Eu tenho que ir numa igreja para ser abençoado? Não. Você precisa deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. Aquela mulher não foi numa igreja. Aquela mulher não foi num templo. Ela ia nos montes, como dizia os seus antepassados. Mas ela viu em Jesus o autor da sua vida. Frequentar uma igreja, como nós vamos falar, é importante. Desde que essa igreja, ela pregue a palavra de Deus. Desde que o pastor que esteja à frente dessa igreja lhe ensine a salvação. Não minta para você. Não diz para você que o seu dinheiro te salva. Não diz para você que se você colocar uma importância no envelope, a sua família vai ser transformada. Isso é mentira. Isso é mentira. Desde que você vá a uma igreja, aonde lá se ensina verdadeiramente a palavra de Deus. Hoje as pessoas se agradam dos coaches. Hoje as pessoas se agradam desses pastores de plataforma digital. Nada contra, eu não tenho nada a julgar. Eu estou te dando um exemplo de que pregam e agradam as pessoas, fazem as pessoas rirem. O que as pessoas estão em busca disso? De um pastor que lhe agrada, um pastor que a faça rir, um pastor que lhe diz o que ela quer ouvir. É isso que as pessoas estão atrás. O evangelho raiz, o evangelho da salvação, a verdade que está em Cristo, as pessoas não querem. Porque a verdade incomoda. Elas amam os pastores que falam o que elas querem ouvir, que não falam da promiscuidade, que não falam do homossexualismo, que não falam do lesbianismo. Elas querem um pastor que sejam a favor da bebida, que sejam a favor do adultério, que sejam a favor das coisas erradas. Elas querem um evangelho onde se pode ter relação entre mulher e mulher, entre homem e homem. Elas querem isto.
Elas querem um pastor que defenda o homossexual. Elas querem um pastor que defenda o homossexualismo. Elas querem um pastor que batiza o homossexual, que batiza a lésbica e diz para ela que isso é amor, que Deus é amor. Mentira! Não é isso que nós lemos na Bíblia. O evangelho raiz, ele confronta a mentira. Ele confronta as coisas erradas. Jesus não suporta o adultério, mas ele ama o adúltero. Ele não suporta o lesbianismo, mas ele ama a lésbica. Ele não suporta o homossexualismo, mas ele ama o homossexual. Jesus não suporta, ele abomina, ele odeia a prática das coisas erradas, mas ele ama o pecador. E enquanto a pessoa estiver com vida, há esperança. Mas os falsos profetas, os mentirosos que criaram as igrejas, eles não querem saber. Eles querem saber do dízimo, eles querem saber da oferta, eles querem saber de pegar o dinheiro no final de cada culto e ir para a churrascaria mais cara comer, a melhor picanha, o melhor cardápio. Eles querem isso. Eles querem terminar o culto, entrar nos seus carros blindados e ir para a fazenda, ir para sítio, ir para os melhores hotéis, enquanto você sustenta esse sistema religioso, achando que está fazendo para Deus. Mas Deus não pede oferta. Deus não pede que você dê a sua oferta para sustentar um sistema. Ele quer que nós amemos uns aos outros. Quando você ajuda alguém na rua, você está praticando o cristianismo. Quando você dá de comida para alguém, você está praticando o cristianismo. Quando você ajuda um irmão necessitado, você está praticando o cristianismo. Você está agradando a Deus. Você está louvando a Deus, você está glorificando a Deus. Quando ele fala, adora a Deus em espírito e em verdade, é quando você pratica o que diz a palavra de Deus. Quando eu, nesse momento que estou pregando para você, estou deixando Deus nos usar para falar com você, eu estou adorando ao meu Deus. Eu estou servindo ao meu Deus. Me usa, fala com essas pessoas. Eu estou servindo a Deus. Eu estou dando o meu melhor para Ele. Faça, Senhor, o que o Senhor quiser. Quando você dá a alguém, quando você ajuda alguém, você está praticando o cristianismo. E isso independe se você vai a uma igreja ou não. Se você faz parte de uma igreja ou não. O que os falsos profetas querem é que você seja membro da instituição deles. E o que Jesus quer é que você seja cristão, que você seja um seguidor, que você seja um adorador. Olha a diferença. Jesus, ele quer que você seja um adorador, que você adore ao Pai em espírito e verdade. Não é simplesmente dentro de um templo, não é no monte. Não que quem vai ao monte esteja errado, não é isso. A pessoa pode ir no monte, ela pode frequentar uma igreja, sem dúvida nenhuma. Mas o que Jesus espera é que nós o adoremos em espírito e em verdade. Olha o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz mau fruto. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci,
apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você está vendo? Você está vendo? Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Abra rapidamente. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Diz assim. Muito obrigado quem está colocando os textos da Bíblia. Muito obrigado, tá? Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Diz assim. Não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quantas vezes que o dia se aproxima. Nós devemos nos congregar? Sem dúvida. Você quer participar de uma igreja? Participe. Vá na igreja, participe de um culto, mas não adore ao homem. Como eu disse, muitas igrejas aí fora não pregam o evangelho. O evangelho, ele é odiado. Se o evangelho não for odiado, de que nada vale a sua pregação. O evangelho, ele é odiado, presta atenção. Jesus Cristo é odiado por maior parte da humanidade. As pessoas não querem Jesus. As pessoas não querem os seus ensinamentos. As pessoas não querem a verdade. As pessoas querem a mentira. Toda aquela pessoa que fala a verdade, toda aquela pessoa que defende a verdade, ela é odiada. É ou não é verdade? Por que Jesus foi crucificado? Por que Jesus foi crucificado? Você saberia me responder? Por que Jesus, ele foi crucificado sendo filho de Deus? Jesus veio trazer as boas novas. Jesus veio libertar o endemoniado de Satanás. Jesus veio libertar o cativo, o escravo da sua escravidão. Jesus veio libertar e salvar o perdido. Por que ele foi crucificado? Por que preferiram crucificar Jesus e soltar Barrabás? Por quê? Por que as pessoas optaram em crucificar a Jesus e soltar um ladrão? Por quê? Porque os ensinamentos de Cristo incomodavam. O evangelho incomodava. O evangelho incomodava. Sabe por quê? Porque o evangelho confronta a mentira. O evangelho confronta a falsidade. O evangelho confronta os falsos profetas. Hoje, a igreja moderna, a igreja no mundo todo, a igreja que tem a sua placa, o que eles pregam? Prosperidade. Vai dar certo, vai arrebentar, é de Deus. O Senhor manda te dizer. O Senhor te traz uma mensagem. Não passe esse vídeo porque tem 2 pessoas que estão sofrendo. Olha, Jesus manda trazer essa mensagem. O Senhor me falou, o Senhor me revelou. É o que os enganadores fazem, na sua maioria. E é o que as pessoas gostam. É o que as pessoas creem. É o que as pessoas acreditam. Elas acreditam nisso, nessa baboseira. Elas acreditam nesses falsos mentirosos que usam o nome do Senhor em vão para enganar as pessoas. Pastores que cobram para orar, que diz para você, eu vou fazer uma oração para sua família, faz um pix de R$50. Isso é mentira. Isso não é pastor. Isso é um falso profeta. Eu vou orar pelo seu filho, faz um pix de R$100. Isso não é pastor. Isso nunca foi pastor. Isso é um mercenário, é um hipócrita, é um mentiroso que está tirando o seu dinheiro, porque para orar, você mesmo ora. Você não precisa do pastor, você não precisa do bispo. Se você dobrar os seus joelhos na sua casa, Deus vai te ouvir. Se você dobrar os seus joelhos no seu local de trabalho, Ele vai te ouvir.
Se você entrar no seu quarto e fechar a porta, Ele vai te ouvir. Se você está dentro do seu automóvel e você orar, Ele vai te ouvir. Você não precisa pagar para ninguém orar por você. Você precisa orar. Você precisa tomar posse. Você precisa entender que Jesus morreu por você e que o canal está aberto entre você e Ele. Eu não preciso ser o seu mediador. Eu não preciso ser o seu intercessor. Eu não preciso. Nós oramos sim uns pelos outros, que a Bíblia nos manda fazer. Mas quando na minha ausência, quando eu não estou perto, quando eu não puder orar por você, o outro irmão ora, a outra irmã ora, você ora, mas você pagar para alguém orar por você, isso nunca foi pastor. Não é isso que Jesus espera. Você vai numa igreja para ouvir a palavra de Deus, você sai de lá com 5 envelopes. Com 10 envelopes, você sai de lá com um CD, você sai de lá com um jornal, você sai de lá com não sei quantos envelopes do dízimo, você sai de lá com envelope para a semana que vem. Será que é isso que Deus espera? Então você está comprando as bênçãos de Deus? Você está pagando por uma oração? Não, meu irmão. Isso é um comércio, isso é uma mentira. Não digo que não tenha que ajudar a igreja. A igreja precisa de ajuda, a verdadeira igreja que somos nós, que nós precisamos de ajuda. É você que precisa, é você que necessita. Agora, se você quer ajudar, se você quer dar uma oferta para ajudar a igreja, por uma obra da igreja, por uma obra social, não tem problema nenhum. Mas você sustentar pastor mentiroso, padre, seja lá o que for, que cobra e exige que você dê para que Deus te atenda, não faça isso. Então, de repente, você diz, bispo, eu cansei. Eu cansei de frequentar igrejas assim. Hoje eu não vou mais em igreja nenhuma. Será que Deus me repudia? Será que Deus não olha para mim? Claro que olha. Claro que Deus olha. Hoje nós somos tidos como desengrejados, que não temos igrejas para ir. Mas todos os domingos nós estamos aqui. Você na sua casa, no seu trabalho, aonde quer, você nos assiste. Você participa, você não paga, você não precisa pagar nada. A única coisa que você precisa aprender é viver para agradar a Deus. Mas quando as pessoas, elas dependem de uma igreja, elas dependem de um templo, elas dependem de 4 paredes. Quando elas saem daquele lugar, às vezes elas voltam de uma forma muito pior. Muito pior. Tem pessoas que frequentam igrejas que elas não têm paz, que elas não têm alegria. Quantos pastores você já viu se suicidando? Quantos pastores e pastoras já viu tirando a vida? Quantos nós lemos isso? Quantas pessoas que frequentam uma igreja há 10 anos? Eu fiquei 29 anos dentro de uma instituição. 29 anos. Eu entrei com 14 anos. 14! Eu fiquei 29 anos. Fui obreiro, auxiliar, pastor de igreja, pastor regional, segundo pastor do estado, ia ser consagrado a bispo. 29 anos eu fiquei dentro de uma igreja. Eu saí da igreja, mas Cristo não saiu de dentro de mim. Cristo não me deixou. Eu não abandonei a Cristo, eu não deixei. Alguma coisa eu aprendi. Nesses 29 anos que eu fiquei, algumas coisas eu aprendi. E esta alguma coisa me serviu para aqui fora, quando eu não estivesse em igreja nenhuma, eu praticasse. Quantos que abandonaram uma igreja, uma instituição? Quantos que saíram de uma instituição e voltaram para o mundo? Quantos de vocês que conhecem ex-pastor, ex-bispo, ex-obreiro, ex-diácono, ex-apóstolos, ex-irmãos, ex-irmãs, que hoje estão perdidos? Estão na bebedice, estão na vida do crime, estão na prostituição. Quantos que vocês conhecem? E o tempo que eles ficaram lá dentro, eles aprenderam o quê? O tempo que muitos ficaram lá dentro, 5 anos, 10 anos, 15 anos, o que eles aprenderam?
Eles não aprenderam nada. Sabe por quê? Porque a igreja ensinava a comemorar Páscoa, ensinava a comemorar Natal, ensinava a comemorar este mundo. Porque o pastor ou líder, seja lá quem for, ensinava as pessoas a viver neste mundo. Não ensinavam Jesus para ela. Veja o que Jesus ensinou para aquela mulher. Presta atenção, abra sua mente. Abra seu entendimento. Ele disse, mulher, se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. Quando você tem um encontro com Deus, você não depende de uma igreja de 4 paredes. Repito, é importante se congregarmos. É importante você estar unido com outros irmãos, seja por um grupo de oração, seja por uma mensagem, seja por um domingo quando a gente está reunido, ou você que frequenta uma igreja, você não está cometendo erro nenhum em frequentar. O erro está em você sustentar, em você dar para esses falsos profetas a mordomia, enganar ou ser enganado, trocar o verdadeiro evangelho por barganha, aceitar que façam você estar convencida ou convencido de que um dinheiro no envelope vai mudar a sua vida. Mentira. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que você diz assim, poxa, bispo, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu tenho vivido uma vida destruída, uma vida toda errada, mas eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero esse Jesus, eu quero que Jesus entre na minha vida, eu aceito Jesus. E quando você faz isso, você pode estar onde você estiver, você clama, Jesus vem, expulsa o mal, liberta você e enche a sua vida. Mas você precisa estar compromissado com Ele. Você precisa estar com Ele. Você precisa estar voltado para Ele. Para que então Ele possa mudar a sua história. Fazem 6 anos que eu não coloco os pés numa igreja. 6 anos que eu não vou em uma igreja física. Não sinto falta nenhuma. Mas meu amor está aqui, reunido com vocês, como igreja sem placa. Eu não ajudo nenhuma instituição, não ajudo, não dou meu dízimo a nenhum pastor, eu não faço isso. Eu ajudo quem precisa. Famílias que precisam, com cesta básica. A gente não tem que falar o que a gente faz, mas estou te dando um exemplo. Eu saí do sistema religioso em 2014. Nós estamos em 2022. Eu abandonei essa prática. Eu preguei muito sobre isso, porque eu acreditava no início que isso era verdade. Quando eu cheguei na igreja com 14 anos, que eu participava de eventos, eu vi, ninguém me contou, eu vi pessoas vomitando caco de vidro, cabelo, cobra. Eu vi pessoas se libertando, caroços sumindo na hora, paralíticos andando, eu vi. Ninguém me falou, eu vi. Hoje, você vai nas igrejas, fazem oração pelos doentes, muito fácil, muito raro. Hoje é só dinheiro, 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 é dinheiro para isso, é o apoiador, é coluna, é não sei quem do telhado, é não sei quem patrocínio, é o que você ouve. Você vai numa igreja para ouvir uma palavra, você não tem. É o pastor que vai vir não sei da onde, é o fulano que vai vir, chamaram aquele pregador que tem nome e você paga para ele vir. Hoje um pregador cobra para participar de uma reunião, é 5 mil, é 7 mil, um cantor cobra 10 mil para participar do evento e as pessoas pagam. Será que é esse evangelho que Jesus está falando? Por isso que você não vê milagre, porque Jesus está esquecido.
Hoje a estrela é o bispo tal, é o pastor tal, é o apóstolo tal, é a irmã tal, é o irmão tal, é o padre tal. Hoje a estrela da reunião não é Cristo. São os homens, são os pregadores, são os líderes. Vai ter um culto 6 horas da tarde com fulano de tal, a igreja lota. Vai ter um culto de revelação, a igreja lota. Olha, vai ter o culto da prosperidade, você vai ganhar dinheiro, a igreja lota. Mas quando fala vai ter o culto da palavra de Deus, a igreja está vazia. Hoje a igreja é isso. Então você sai da sua casa, você pega o seu automóvel, a sua condução, você vai participar de um culto, onde o culto tem 2 horas de duração, 1 hora e 50 minutos só se fala em dinheiro. Você vai fazer o que lá? Se você está em busca de Cristo, se você está em busca de Jesus, você quer ir num lugar onde pregam verdade para você, onde falam de Jesus, que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado, que Jesus falou a verdade, que as pessoas o odiaram porque ele era verdadeiro e é verdadeiro. Mas esse evangelho as pessoas não querem. Elas querem o evangelho do pastor que as fazem rir. Aquele pastor é muito engraçado. Eu gosto dele porque ele me faz rir. Você não aprende nada, você só dá risada. Eu gosto daquele pastor porque aquele pastor lá é muito bacana, carismático. Você não aprende nada. Não é aquele carismático que vai te levar para o céu. É a palavra de Deus. Para a gente encerrar, no livro de 2 Timóteo, abra sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz assim. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura, presta atenção nisso, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Você que diz, não, bispo, eu não creio na Bíblia porque foi o homem que escreveu. Foi Mateus, foi João, foi Lucas, foi Salomão. Foi eles que escreveram. Então eu estou provando para você que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Deus inspirou o homem a escrever o que ele queria que fosse escrito. Então diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, olha o que é o evangelho, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O evangelho, ele repreende. O evangelho disciplina. Mas não é para o teu mal, é para o teu bem. O reino dos céus não tem bagunça. O reino dos céus não é desorganizado. O reino do céu não tem bagunça. Deus é organizado ao extremo. Tanto é que ele fez o mundo em quantos dias? Em quantos dias ele descansou? Deus criou o homem para depois criar o mundo? Foi isso que Deus fez? Deus criou a mulher para depois criar o homem? Foi isso que ele fez? Ele criou os animais para depois criar o homem? Não, meu irmão. Deus tem disciplina. O reino dos céus tem disciplina. A Bíblia diz que não vai entrar no reino dos céus aqueles que não confessarem Jesus Cristo como seu Senhor. Não vai entrar. Então não pense que todo mundo vai ser salvo, que todo mundo vira uma estrelinha quando morre, que todo mundo vai para o céu. Isso é mentira. Isso daí são os pregadores que querem te agradar, que querem deturpar o evangelho. A verdade não é essa. A verdade diz que aquele que não confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida não entrará no reino dos céus. Como diz que aqueles que vivem na prática do adultério, da bebedice, da fornicação, não entrarão no reino dos céus. Leia a Bíblia. Lá em Levítico fala que Deus abomina o homem que tem relação com outro homem.
esse não entrará no reino do céu, a não ser que ele se arrependa. Só que os pregadores aí fora não falam sobre isso. Eles falam que tudo é vitória. Você vai vencer. É vitória. Tá ligado? É isso aí. Deus é contigo. E as pessoas acreditam nessa baboseira. E compartilham esse mundo de mentira. Por isso que o cristão tem um caráter. Você tem uma postura. Qual é a sua postura? Você diz para mim que é cristão. Oh, bispo, eu sou cristão. Como que você é fora da igreja? Como que você tem sido por você não frequentar a igreja? Você vai na reunião com seus parentes e você bebe junto com eles? Você vai numa festa de aniversário e você enche a cara de cachaça junto com a sua família? Você não é cristão. Você é um amador de cristão. Você não é um seguidor de Cristo, você é um aventureiro. O seguidor de Cristo, ele tem uma postura diferente. Sabe por quê? Porque ele tem um compromisso com Deus. As suas vestimentas testificam a Deus, glorificam a Deus. Sabe por quê? Porque eles adoram o Senhor da sua vida. Aqueles que não têm compromisso é uma vergonha. Desculpe a expressão da minha sinceridade e da verdade. Você vê pessoas pregando, revelando. Você entra no perfil das pessoas. Desculpa a expressão da verdade. Não condiz com o que ela prega. Não condiz com o que ela diz. É bunda de fora, é seio de fora, é decote. Ah, bispo, isso não tem nada a ver. Para um cristão, isso tem tudo a ver. Você vê pessoas que dizem seguir Jesus, que pregam com testemunho pior do que aqueles que não pregam. Pessoas que dizem seguir Jesus só vivem acusando os outros. Lembra no início quando eu disse que para você converter a sua família, eles não querem que você pregue para eles. Eles querem a tua vida. Eles querem o teu testemunho. Mas tem pessoas que falam palavrão. Que quer falar de Jesus para o irmão, mas fala palavrão. Que quer falar de Jesus para a irmã, mas usa umas roupas que só Deus. Que vai para as festas, enche a cara de cerveja, como qualquer outra pessoa. Normal. E ainda quer falar de Jesus. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você já imaginou? Se você entrasse no Facebook, aqui nosso, tem pessoas que me conhecem há 12 anos. Você nunca viu eu pregar e falar e colocar post de presidente. Não que seja errado, eu não faço isso. Você nunca me viu de shorts, sem camisa, de camiseta. Nunca. Nunca você viu e nunca você vai ver. E eu não participo de igreja nenhuma, mas eu tenho um compromisso com Deus. Você nunca me viu e nunca vai me ver na roda dos escarnecedores. Você nunca vai me ver na roda de samba, num happy hour com colegas. Nunca, nunca você vai me ver. Sabe por quê? Porque eu respeito a Deus em primeiro lugar e respeito você. Para mim poder falar de Jesus para você, eu tenho que ser exemplo. Eu não estou aqui para agradar. Pouco dou risada, pouquíssimas vezes que eu dou risada. São raras as vezes. O peso que eu tenho da responsabilidade de pregar o evangelho para você não me permite isso. Porque o evangelho é seriedade. Nós não estamos brincando. Existe uma vida após a morte. Talvez você creia ou não. Existe uma vida após a morte. O teu corpo volta para o pó. Quando você morrer, o teu corpo volta para o pó. Você vai ser enterrado, mas a tua alma não morre. Ela vive eternamente com Deus ou sem Deus. E as pessoas estão brincando. Estão levando tudo na brincadeira. Estão seguindo falsos profetas, seguindo falsas igrejas, seguindo falsos líderes. E quando o verdadeiro líder
está sendo esquecido. Reflita sobre isso. Porque de repente você adora o seu marido, que não é errado você gostar, amar a sua esposa, os seus filhos. Você respeita a sua mulher, respeita o seu marido e Deus. Você respeita? Você respeita? Só que você se esquece que a vida não vem do seu marido, da sua esposa, do seu filho. A vida vem de Cristo. E se você não respeitar Deus, você está perdido. Foi por isso que Jesus veio. Muitas pessoas têm interpretações diferentes da Bíblia. Uns acreditam na graça, outros não acreditam na graça. Uns acreditam no batismo, outros não acreditam. Uns acreditam que demônio existe, outros não acreditam. Uns acreditam que existe o céu, outros não acreditam. Não importa, meu irmão. O que importa é uma verdade. Se você não confessar Jesus Cristo como Senhor, você está perdido. Pense nisso. Pense nisso. Então, o fato de você não frequentar uma igreja não significa que você não esteja com Deus, ou que Deus não esteja com você. Pratique a palavra de Deus e isso lhe fará um cristão verdadeiro. Perdoe a quem te ofende, ame o seu próximo, ajude os necessitados, porque com certeza você terá a ajuda de Deus na sua vida. Pratique aquilo que Deus nos ensina e você terá a recompensa dos céus. Nós ficamos por aqui com este culto deste domingo para te esclarecer que aonde você estiver e no momento que você quiser falar com Deus, sabendo você conversar ou não, tendo você palavras bonitas ou não, Deus não está preocupado se você sabe orar, se você usa palavras bonitas. Deus, ele quer saber do teu coração. Talvez as suas palavras são suas lágrimas. Chore, chore, chore na presença de Deus. Fale com Ele, na sua casa, aonde você estiver, no hospital, no leito de dor. Ele está para te ouvir e Ele vai abençoar a sua vida. Fique em pé, deixa eu terminar o nosso culto desta manhã e agradecermos a Deus para um mês que se inicia, para a oportunidade que nós temos de mais uma vez estar com Ele. E o importante é você saber que nem nos montes, nem em Jerusalém, Deus se faz presente, mas sim em todos os lugares. Ele está pronto a te ouvir e te ajudar. Feche os seus olhos, se coloque em pé. E você que diz assim, olha, bispo, eu quero viver uma vida com Deus. Eu quero a partir de hoje largar tudo que é errado de lado. Toma essa decisão. Se você quiser conversar, manda sua mensagem. Eu vou te orientar, eu vou te ajudar. Eu não quero absolutamente nada. Eu só quero que você se volte para Cristo. Só isso. Eu quero que você que está disposto, bispo, eu quero mudar, eu não consigo. Me ajude, eu vou te ajudar. Manda sua mensagem, eu vou te orientar. Te ajudar a você mudar. Pode estar certo que eu não vou falar o que você quer ouvir, mas vou te falar a verdade. Mas que você tome uma decisão de você servir e buscar a Deus. Feche os teus olhos, se coloque de pé. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por mais essa mensagem. Obrigado por o Senhor abrir os nossos olhos, por o Senhor ter nos libertado do sistema religioso, pelo Senhor ter nos livrado de falsos profetas, de falsos ensinos. Oh, meu Pai, tudo o que o Senhor espera é que nós sejamos o verdadeiro sacrifício, que nós adoremos a um único Deus, que não é um presidente, que não é um homem, que não é um ser humano, mas é o Senhor. Ajude esta pessoa que quer uma transformação na sua vida. Tem pessoas que nos assistiu, afastado de igreja, que saíram de uma denominação e voltaram para este mundo,
porque na verdade nunca estiveram contigo, sempre estiveram servindo a uma igreja, a um líder. Mas eu quero te pedir por todos aqueles que estão me ouvindo, que tocados pelo Senhor estão nessa transmissão, porque querem uma vida contigo. Abençoa cada uma delas, atenda o desejo dos corações de cada um, abra portas, faça morada, meu Pai, transforme, perdoe, tira a mágoa, o rancor, o ódio, que o Senhor possa habitar dentro desta pessoa. Conforta o coração daqueles que perderam um ente querido, que se sente sozinhos, abandonados. Essa que foi abandonada pelo marido, que hoje talvez esteja no braço de uma amante. Este que foi abandonado por esta mulher. Abençoa esta família. Abençoa os desempregados, os endividados. Abençoa esta pessoa que tanto tem sede de aprender da tua palavra. Que o Senhor apareça para ela. Sim, apareça para ela em forma de resposta desta oração. Dê um sinal, meu Pai. O sinal que tanto essa pessoa precisa. Coloque alguém no caminho dela que a faça feliz. Abra as portas e dê a paz ao teu povo. Perdoa aqueles que pedem perdão. Aqueles que querem voltar a ter uma comunhão contigo e buscar a tua face. Abençoa o mês de maio, que seja um mês produtivo, um mês abençoado. Abençoa todos os trabalhadores. Abençoa, meu Pai, a todo o teu povo, a toda a tua igreja, a todas as crianças desse mundo afora. Tome tudo e a todos nas tuas mãos. Livra o teu povo de todos os males. Venha repreender toda cilada e artimanha de Satanás. E tome tudo e a todos nas tuas mãos, pois essas pessoas estão abençoadas em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem, diga que assim seja, e graças a Deus. Olha, tenham todos um mês de maio abençoado. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, horário aqui de Brasília, nós estaremos, se assim Deus permitir, reunidos novamente. Foi um prazer estar com todos vocês. Me perdoe se alguma coisa você ouviu e não gostou. O Evangelho é isso. Ele cria exatamente isso, essa revolta, mas é para o seu bem, é para a sua mudança, é para a sua transformação. Terça-feira e quinta-feira nós estaremos jejuando em favor de todos vocês. Se você quer participar de um grupo de oração, nunca desista da promessa do Deus vivo. Participe desse grupo, lá você vai ter mensagem, é monitorado 24 horas por dia, não tem promiscuidade, não tem nada de pornografia. É um grupo que nós temos, que nós levamos a palavra de Deus, de diversos irmãos que pregam todos os dias e postam todos os dias. Lá nós vamos ter oração, mensagens, eu tenho certeza que Deus abençoará mais e mais a sua vida. Fique todos na paz, ama a sua família, ama os seus amigos que sejam verdadeiros, cuidado com as companhias que você traz na sua vida, confia em Deus e acredite que Ele mudará a sua história. Forte abraço, fique todos com Deus e até a próxima. Tchau, com licença.